Terceiro ano, olha só, eu aumentei essa foto para poder tentar explicar no exercício, não ficou muito boa não. Então eu vou desenhar um desenho meu, vocês sabem que eu desenho muito bem, e vou tentar explicar o que o exercício está falando. O exercício aqui primeiro está falando o seguinte, ó, existe esse plano tridimensional. Por que tridimensional? Ele tem a posição y, x e z. E ele está falando o seguinte: existe uma força que está indo 3 na direção I, para fora do papel, é como se estivesse vindo para fora do papel, 4 na direção J, tá certo? E 12 na direção K. Ele quer o módulo da força resultante. Então, como às vezes talvez pode ser um pouquinho ruim de enxergar isso, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenho e ver se talvez eu consigo explicar, tá? Então eu tenho assim, ó. Tá difícil. Tá difícil assim a questão de eu fazer um desenho legal, né? Aqui, ó. Z. Vou colocar aqui, ó. J. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar aquela posição. Então eu vou colocar aqui, ó, o J. Aqui eu vou colocar K, porque tem uma força para cá, tem uma para cá, e aqui assim eu tenho I, mas eu tenho assim, ó, aqui, tem assim, eu tenho, opa, eu tenho aqui, era para ficar grande mesmo, tá, gente? Finge que é aquele desenho lá do esboço, mas aqui eu cresci a questão dos quadrados, tá bom? Finge que tá aquele lá. Aqui. Vou ter começado a gravar depois, né? Mas eu quero que vocês me acompanhem. Beleza, ó. Seria mais ou menos assim, tá? Então assim, eu tenho o plano XY, que é o de baixo, que vocês estão acostumados a trabalhar. Eu tenho o plano ZY e eu tenho o plano ZX, tá certo? É um plano 3D. Eu tenho comprimento, altura e profundidade 3D, certo? Ele quer o seguinte, ele quer saber qual que é o módulo da força para na posição I eu tenho a marcação de 3 na direção positiva para fora, 4J para a direita e K, coloquei o Z, né? Ele chamou aqui de K de 12, tá certo? Ah, Léo, se fosse menos Z para baixo e se fosse menos X entrando na tela, tá certo? Então olha só, ele quer primeiro que eu faça a resultante de 3 com 4 e lembra que são vetores, só que são versores, e o resultante desse eu vou fazer com 12, tá? Então olha só, 3 com 4 é esse que está na base aqui, ó. Soma vetorial, o que é mesmo? Finge que não existe a parte azul para cima. Então olha só, eu tenho o vetor que começa aqui, apontando aqui assim, ó, até o 4, esquece a parte de cima e vem aqui para cá e aponta para o 3. Qual que é somente o vetor resultante desses dois de baixo?
eles não são somente dois vetores, então eu vou fazer a regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo mesmo? Vou pegar aqui, ó, de preto, o vetor 4, eu vou jogar aqui para baixo. Tenta enxergar isso daí, ó. De preto, ó. Joguei aqui para baixo. O vetor 4. Vou pegar esse 3 que está saindo do monitor e vou colocar lá do outro lado aqui, ó. Aonde os dois iniciaram, eu vou ligar onde os dois terminaram. Que é isso aqui, ó. Pode ser de preto mesmo, ó. Esse aqui, ó. Eu vou achar primeiro a força resultante entre esses dois vetores, que é esse preto aqui que eu fiz mais largo, tá? Repara que aqui, ó, formou novamente um ângulo de 90 graus. Afinal, embaixo é um triângulo retângulo. Então eu sei que esse vetor aqui, ó, vou chamar de vetor F', tá certo? Esse F' é a hipotenusa do meu triângulo 3, 4, F'. Então vai ficar assim, ó. F', 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, lembrando que é vetor, tá? F' ao quadrado, porque a hipotenusa F' raiz de 25, que é 5, tá certo? Então esse vetor aqui, ó, entre o 3 e o 4, vale 5. Só que além de pegar, ó, esse vetor, seria aqui, ó, vem para cá para a esquerda de novo. Então no lugar de 3 e 4 eu vou colocar assim, ó, 5 mais 12k. Como é vetorial, então eu tenho que fazer a soma vetorial do 5 com 12. Ou seja, é como se, agora você vai ter que dar uma brisada. É como se agora a direção Z eu vou trazer ela em pezinha e vou ligar aqui, ó, no finalzinho da setinha preta. Então vou colocar assim, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eu coloquei 10, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui, ó. O mesmo vetor que está subindo ali, ó, eu coloquei aqui. Então esse vetor aqui vale 12. Esse vetor preto que eu achei, eu vou subir e encaixar aqui em cima, ó. Então, ó, esse encaixe é o vetor lá de baixo. Isso aqui você tem que pensar mesmo, é de forma de 3D, como se fosse um paralelepípedo, um cubo. Esse daqui é o vetor de baixo que eu tenho, que é o 5. Tá certo? Eu estou querendo achar quem? Eu quero achar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Aí eu tenho um triângulo retângulo. Vou redesenhar ele aqui para vocês enxergarem melhor, ó. Vou tirar o triângulo que está assim, ó, como se fosse uma fatia. Vou passar ele para cá. Então ele vai ficar assim, ó. 12. O preto aqui, ó. E aqui seria o que eu quero. Eita, mas você ajuda tanto esses negócios, por que agora você está desajudando? Tá certo? Então olha só, aquela fatia que eu tenho assim, eu trouxe ela para lá. É isso que eu quero achar, eu quero achar o vermelho. Virou outro triângulo, um triângulo retângulo também de novo. Que é o que? Força resultante, afinal que eu quero achar, 25 mais 144. Força resultante, raiz de 169, força resultante, 13. É 13. 13. Tá certo? Esse talvez é um pouco mais difícil, porque você teve que olhar de 3D. Primeiro você olhou embaixo, depois você teve que olhar de lado. Mas vai aos pouquinhos que você vai entendendo. Eu vou desenhar aqui embaixo, onde eu fiz Pitágoras,
qual triângulo que eu estou usando, ó. Estou usando esse. Vou desenhar em perspectiva que você está olhando de cima. Aqui. E aqui é assim, ó. Então aqui é 3. Aqui é 4. E aqui foi o 5. Então, ó, esse aqui é esse pedaço. E esse vermelho aqui, ó, é esse. Lembrando que embaixo é o de baixo e o da direita é uma fatia que está assim, ó. Certo? Legal esse exercício, mas um pouco complicado, tá bom? Mas é isso mesmo. Tchau, tchau para vocês.